Nada mexe mais com a gente do que o fim de algo que já virou parte da nossa rotina. Quando nos damos conta de que uma fase chegou ao fim, que não há mais para onde correr e que, querendo ou não, é hora de seguir em frente, algo dentro de nós resiste. Mesmo quando tudo aponta para o novo, insistimos em ficar. E se esse fim não for um obstáculo, mas uma ponte? E se o que hoje parece desmoronar for, na verdade, o que Deus está usando para nos levar mais longe? Nos apegamos com facilidade ao que conhecemos. Criamos raízes em lugares, vínculos com pessoas, até com situações que já não nos fazem bem. Nos acostumamos até com as dores, porque elas se tornaram familiares. O conhecido nos passa uma sensação de segurança, mesmo que nos machuque. Mas essa segurança muitas vezes é uma prisão fantasiada de proteção. Nos impede de caminhar. Nos faz manter o que já não é mais nosso. Quando insistimos em reter algo que Deus já nos pediu para deixar, estamos bloqueando aquilo que Ele deseja nos entregar. O fim de uma fase pode doer. Pode trazer angústia, incertezas e medo. Mas e se esse fechamento não for um castigo, e sim uma preparação? Jesus nos deixou uma lição em João, capítulo 15, versículo 2. Ele disse que todo ramo que não dá fruto será cortado, e o que dá fruto será podado para dar ainda mais. Ou seja, até o que está no caminho certo passa por cortes, dores que nos fazem crescer, podas que nos preparam para dar frutos maiores e mais saudáveis. Quantas vezes você já sentiu que algo havia perdido o sentido, mas continuou insistindo? Um relacionamento que virou peso, um ambiente que já não traz paz, uma fase que se esgotou, mas continuamos lá, paralisados, temendo o que virá. Só que Deus não nos convida a viver do passado. Ele nos chama a confiar. E enquanto nossas mãos permanecem cheias do que já se foi, não sobra espaço para o novo que Ele deseja colocar nelas. E se o que te impede de avançar não for a ausência de oportunidades, mas o medo de deixar o velho para trás? E se a porta que você tanto ora para se abrir só estiver disponível quando você fechar aquela outra, que já perdeu o propósito? Nem sempre o que precisa acabar é ruim. Às vezes foi bom, foi útil, trouxe crescimento, mas já cumpriu sua função. Deus trabalha por estações, e há momentos em que Ele diz: siga mesmo sem entender. O que você precisa soltar hoje? Qual ciclo já encerrou, mas você ainda insiste em reviver? Se há algo que Deus já marcou como encerrado na sua história, saiba que o próximo passo já está preparado. Mas Ele só pode te conduzir adiante quando você estiver disposto a soltar o que ficou para trás. E falando nisso, deixa eu te pedir algo. Se essa mensagem está tocando seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda muito a levar esperança para mais vidas. A resistência ao fim de um ciclo nem sempre é falta de percepção. Muitas vezes, sabemos que algo não faz mais sentido, mas ainda assim resistimos. Por quê? Por medo. Medo do vazio. Medo de perder. Medo de não ter o controle. Mas Deus nunca nos chamou para viver baseados no que vemos. Ele nos chama para andar por fé e não por vista. Quando nos apegamos ao que já deveria ter terminado, estamos dizendo com nossas ações que confiamos mais em nossas mãos do que nas dele. Isso não é de hoje. O povo de Israel, mesmo depois de ver o mar se abrir, o maná cair do céu e milagres acontecerem, quando enfrentava dificuldades, desejava voltar para o Egito. Preferiam a escravidão que conheciam a liberdade que exigia fé. Em Êxodo 14, dos versículos 10 ao 12, eles chegaram a dizer que era melhor ter morrido no Egito do que seguir com Moisés pelo deserto. Eles queriam voltar para trás porque não confiavam no que estava por vir. Essa mentalidade ainda aprisiona muita gente. A sensação de controle que temos quando nos agarramos ao conhecido pode ser uma ilusão perigosa. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer o fim, porque sabemos que Ele já escreveu o recomeço. Ele nunca tira algo sem propósito. Ele sempre prepara o novo antes mesmo de encerrar o velho. O problema é que, enquanto insistimos no que já passou, impedimos que o novo se estabeleça.
O medo é uma corrente invisível. Ele nos impede de dar os passos que nos levariam ao lugar que Deus preparou. Mas a fé é a chave que rompe essas correntes. O fim de um ciclo não é o fim de tudo. É apenas o começo de outra jornada. Jesus disse algo profundo em João 16, 7. Ele afirmou que era necessário que ele partisse para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse. Um ciclo precisava acabar para que o plano maior se cumprisse. Se até o Filho de Deus encerrou sua jornada terrena para que o reino avançasse, por que nós tememos tanto os términos? A expansão do Evangelho, a formação da igreja, tudo isso só foi possível porque um tempo terminou. E mesmo assim, a missão continuou, ainda maior. Deus não trabalha com perdas, Ele trabalha com propósitos. E todo encerramento carrega um propósito escondido, que mais cedo ou mais tarde se revela. Talvez você esteja enfrentando o fim de algo importante. Um trabalho, um sonho, um relacionamento. E o coração, nesse momento, está cheio de perguntas. Mas nem sempre vamos ter todas as respostas agora. O que precisamos ter é confiança. Fé de que Deus está guiando, mesmo quando não entendemos o caminho. Quando aceitamos isso, deixamos de ver os finais como fracassos e começamos a enxergá-los como pontes para o crescimento. Muitas vezes, o desgaste emocional que sentimos é sinal de que algo já se encerrou. Nos esforçamos, insistimos, justificamos, mas no fundo sabemos. Aquele capítulo já acabou, e continuar nele só prolonga a dor. O tempo não cura aquilo que precisa ser deixado. Ele apenas mascara. E quanto mais nos prendemos ao que se foi, mais distantes ficamos do que poderia estar florescendo. Apegar-se ao passado não traz o passado de volta, só impede o futuro de se realizar. Existe um alívio que só chega quando aceitamos que algo chegou ao fim, quando paramos de lutar contra o inevitável e nos abrimos para o que está por vir. Deus não nos chama para viver com o olhar preso no retrovisor. Ele nos convida a caminhar com os olhos firmes na promessa. Talvez você esteja num tempo de espera, sentindo que nada acontece, mas é nesse silêncio que Deus prepara o novo. Ele não tem pressa, porque o que ele constrói é eterno. O novo de Deus não é uma substituição simples. É sempre maior, mas você precisa estar disposto a abrir mão, liberar espaço, romper com o que já perdeu o sentido. O futuro não se constrói no passado. Se tudo parece incerto agora, lembre-se, Deus não precisa te mostrar tudo para provar que está agindo. A fé é justamente isso, confiar mesmo quando não vemos. E quando entregamos, Ele transforma. Quando soltamos, Ele guia. Quando confiamos, Ele age. E o que Ele tem é sempre maior do que aquilo que Ele nos pede para deixar. Agora me conta, o que você precisa deixar ir hoje? Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu confio nos planos de Deus. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Que Deus te abençoe e prepare o seu coração para o que está por vir, porque o melhor ainda está por chegar.